Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Começando agora 2019, temos nossa tradição que é bem nova. Começou faz o quê? 2 temporadas? Não. A tradição. Tradição É milenar. uma tradição que segue o Netflix, né? O Netflix agora sempre lança episódio fim de dezembro do Black Mirror. Então, desde o ano passado, estamos alinhados com o cronograma deles e vamos falar de Black Mirror também. Esse episódio, como vocês todos estão escutando, é liberado, diferente da segunda temporada, que somente nossos lindos padrinhos puderam escutar. Se você não é um deles ainda, recomendamos fortemente considerar sê-lo, que vale a pena, galera. Pouco investimento, a gente já falou muitas vezes, um pacote de Doritos, um cachorro-quente, menos que isso até, por mês. Você tem acesso... Um Trident. Um Trident. Um Trident. E vocês têm acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, aos episódios exclusivos, como esse da segunda temporada do Black Mirror. Agora, mais recentemente... Pode até ganhar uma camisa. Estamos agora distribuindo também camisas, gente. Dependendo, né? Dependendo do seu... Dá uma olhada lá no Padrinho. Isso, são muitas vantagens. Além de toda essa dinâmica aí, também tem a possibilidade de ganhar descontos exclusivos de cursos no ipad.com.br, às vezes sorteios de cursos premium grátis também. São várias vantagens, viu? Não queremos dedicar 20 minutos a listar todas aqui. Só confiem em nós e deem uma olhada lá, padrim.com.br/vejabempodcast, link nas referências. E considere esse investimento, essa melhora, talvez, para 2019 na vida de seguidores de podcast de vocês. Bom, merchan feito. Hoje vamos falar então de Black Mirror, 3ª temporada. Essa é a primeira oficialmente feita pela Netflix. Quer dizer, acho que teve o episódio especial lá da segunda temporada de Natal foi o deles episódio também. sim. Temporada. Mas a primeira temporada mesmo é essa, que foi lançada me corrija aí se estiver errado, 2016. Sim? Isso. Lançaram em outubro de 2016. E bom, seguindo a linha dos outros episódios, vamos começar aqui com o favorito e o favorito de cada um, e depois vamos seguir a ordem cronológica dos episódios para comentar observações, reflexões, tentar encontrar o elemento veja bem de cada episódio aí. Então, vamos lá, começando por o Sr. Pedro. Qual foi o seu episódio favorito dessa temporada? Eu fico um pouco dividido. Peraí. Só lembrando, para quem não assistiu faz tempo, quer dizer, para quem assistiu faz tempo, essa temporada tem 6 episódios. O primeiro é de créditos sociais, que tem que ganhar estrelas ou likes para ser admitido em certas coisas ou poder fazer certas coisas. O segundo é do jogo virtual, que coloca um chip na cabeça e você joga o jogo a nível cerebral, digamos. O terceiro episódio é do moleque. O terceiro é sobre do garoto lá. Que assiste certas coisas e depois é chantageado. É chantageado pra cometer algumas coisinhas. O quarto episódio é o San Junipero, que é o Matrix pós-morte, ou quando está por morrer. O quinto episódio... Próximo é Engenharia Reversa. Se eu não me engano é sobre do soldado lá. Mais barato, né? Que é enviado pra combater Isso lá os mutantes. É a metáfora literal de ver inimigos como monstros. E o último é o... Da abelha. Isso, da abelha, né? Odiados pela nação. 1h30. É quase um filme, né? É um spin-off. Spoiler, não gostei desse. Já vou avisar. É um spin-off do Abelhas Assassinas, filme da década de 80.
Ataque dos Vermes Malditos é melhor. Mas, bom, esses são os 6 episódios aí, então, pra quem não lembra. Pra quem lembra, mas não lembra tão bem, recomendaríamos rever os favoritos, pelo menos. Ou acompanhar, assistir, escutando o VB. Porque assim como no review do Matrix e das outras temporadas, acreditamos que o que vamos comentar aqui pode agregar na sua percepção de cada episódio. Ou de alguns episódios em particular. Mas vale a pena redirecionar a sua atenção para essa temporada, para esses episódios, bom, aqui tô presumindo, né, mas quando eu revi eu notei coisas que eu não tinha pensado sobre da primeira vez. Eu acredito que será o mesmo para vocês depois de escutarem esse episódio ou rever a temporada ou alguns episódios da temporada. Então, beleza, menos papo, mais papo específico, menos papo, mais papo. Vamos lá então, Pedro, você estava falando do... Eu fiquei dividido entre 2 episódios. O primeiro, né, que é o Queda Livre, da Lacey. Antes da gente entrar no mérito de explicar cada um, só vou falar, tá? E o segundo é o Manda Quem Pode, que é o do garoto, do Kenny. O motivo disso... Não, pode ficar, a gente entra nos motivos em breve. Como tiver, perfeito. William, favorito. Então são esses 2, igualmente iguais. Eu gostei bastante, os 4 primeiros episódios eu gostei, só os 2 últimos eu achei meio meh, mas acho que meus favoritos é o primeiro, Queda Livre, e o San Junipero. Bom, eu tô totalmente de acordo com você, William. Na primeira vez que eu vi essa temporada, eu gostei mais do San Junipero, mas revendo agora, minha preferência ficou com o primeiro, o do Queda Livre. Eu acho que o contexto que esse episódio tomou... Bom, vamos começar a falar dele agora, vai. Sem spoiler por exatos 10 segundos. Vamos lá. Isso estabelecido, então, começando a análise do primeiro episódio. Você que gostou aí, William, já declarou sua preferência. Por que você curtiu esse? Cara, porque é muito que a gente... Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu já tive esse pensamento, porque de certa forma a gente vive nisso. Essa coisa de você vive por like. Tem muita gente que, se dedica completamente para o Instagram, ficar postando foto no Instagram e coisas do tipo. O filme é uma analogia perfeita. E sinceramente, é algo que eu consigo ver a gente meio que chegando nesse nível dessa obsessão que as pessoas têm com redes sociais, etc. Isso me pegou bastante na primeira vez que eu vi. Aí na segunda vez, quando eu revi agora, eu tava falando, a gente já faz isso. A gente já faz isso com o Uber. Você dá estrela pro Uber se ele for bom com você ou não. Se não tem água dentro do carro, tem gente que não gosta. Entre outros serviços que tem entrega, outras coisas também. De certa forma, a gente já faz isso com outras pessoas. A gente já avalia outras pessoas através de pontos. Sim. E no caso do Uber, eu pensei principalmente no Uber porque é igualzinho, porque você dá estrela e ele dá estrela pra você. O conceito é o mesmo, só que tudo bem, é só ali no transporte. É numa escala menor, vai. Escala menor. E aí tem essa coisa que eles falam que na China eles estão pra implementar um bagulho parecido, né? Sim. Mas eu nunca pesquisei a fundo isso. Então isso foi algo que... Não sei até onde é verdade. Isso foi algo que eu sim pesquisei a fundo, porque foi o que me fez reconsiderar esse episódio como meu favorito. Porque na China não é que eles vão implementar isso, eles já estão implementando. Já estão. Eu vi numa fase beta, não é? Uma fase de teste. Mas... A oficialização a nível nacional será em 2020, supostamente. Mas já tem relatos, já tem sistemas em execução que remetem em 100% à premissa do episódio. E, na verdade, é tão prevalente já esse sistema que tem um podcast dedicado a isso, link nas referências, que fala da experiência de um chinês que, assim, vamos começar pelo por que a China está fazendo isso. Não é que eles querem pessoas melhor educadas ou melhor maquiadas, como dava a impressão no episódio, que era tudo uma beleza artificial, assim. Que o episódio, se notar bem,
ele tem um esquema visual muito condizente com a premissa, que é tudo bonitinho, tudo organizado, tudo limpinho para quem tem muitas estrelas, e a caminhoneira lá, as estrelas já baixam vertiginosamente. Quando a protagonista atinge o mínimo de estrelas lá, também tá cheia de barro, suja. Tem um paralelo forte aí entre organização e estética. Eu consigo me ver nesse mundo já. 0 estrelas pra mim. Eu acho que eu me vejo mais que nem o irmão dela. Tá, mas não tá? Tá ali no meio? Tá. Eu acho que eu não teria nenhuma estrela. Mas o meu ponto aí é que, diferente da premissa desse episódio, que é mais pra beleza e educação, na China tem uma vertente bem pragmática do porquê que eles estão fazendo isso. E eu aposto que se vocês não leram em algum lugar, vai ser difícil vocês adivinhar o porquê. Querem dar um palpite? Não sei. Eu pensei que alguma coisa voltada em termos de... Talvez termos de controle, não sei. Tipo assim, até pra ver pelo número de pessoas que existem na China, você consegue classificar melhor quem é mais capacitado pra alguma coisa. Não sei, cara. Algo nessas linhas. Intuitivamente, eu chutaria por aí também, mas não é a razão. William, quer arriscar? Não. Menor ideia. Nota 0. Menos 1 estrela pra ele. Eu ganhei uma porque eu chutei. Eu vou explicar a razão, dando algo que já acontece aí no Brasil, no resto do mundo também, que funciona igual o Uber, mas ninguém nota realmente até você entrar na lista negra, até você chegar no mínimo de pontuação. Negócio de crédito de mercado? Isso, boa, William. É o Serasa. É o William. Eu tinha pensado nisso. Experiência de vida falando aqui. Por isso que eu falei, a menos que você tá nessa lista, provavelmente nunca pensou nisso. Mas o famoso Serasa, tem outro nome aí também. Qual que é o outro? É o Serasa? Eu tinha pensado nisso. SPC e o Serasa, gente. Eu tinha pensado nisso, mas isso já é normal. Assim, querendo ou não, você tem todo um histórico de uma pessoa, você tem o histórico financeiro dela. Sim, não adianta, você consegue determinar algumas coisas. Mas, tipo, pelo que o César falou, o negócio na China tá bem igual no episódio. Não, peraí, vamos por partes. Não é bem assim. Não é como a réplica do episódio, mas o... Não, sim, mas... Vamos contar a história, Caminhar. vai. Então, na China, diferente de no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e etc., não teve bancarização desde o princípio da década de 90. A China, se vocês sabem um pouco da história socioeconômica dela, sempre foi meio que um lugar extremamente rural. Isso. Passaram por uma revolução econômica e cultural também, que até tem o nome... Grande Salto. Que eles realmente decidiram deixar de focar em plantações e cultivo para começar uma industrialização. Industrializar o país mesmo. E depois, basicamente nessa época, tinha muito vínculo com a Rússia, que eles produziam muitas coisas para a União Soviética, corrigindo aqui, não era a Rússia ainda. E eles sobreviviam muito disso, de plantação e produção industrial pesada. E à medida que a União Soviética foi se desmanchando, teve um grande período de crise na China, que gradualmente foi tornando a China, foi desfazendo o foco em agricultura e indústria pesada para uma indústria mais desenvolvida, com foco em comércio também. E até hoje você tem todas as camisetas, aparatos eletrônicos, ou elementos eletrônicos, melhor dito, que são produzidos lá. Mas isso, obviamente, não aconteceu do dia para a noite. E como vocês podem imaginar, ninguém tinha banco, ninguém tinha uma estrutura financeira como temos em países mais desenvolvidos, desde um princípio do fim do século XX. Então, hoje, na China, quando já está tudo mais estabilizado em termos de infraestrutura, o que acontece é que existem muitos bancos, muitas linhas de crédito, mas não existe um histórico. Eles estão começando do zero. Então, como você faz para saber se uma pessoa merece o crédito ou não? Que hoje é difícil
internalizar isso, mas... É porque é um cenário realmente diferente, né? Porque hoje a gente recebe, assim, olha, você tem uma linha de crédito, Você não se dá conta realmente, do quão fácil cenário... é isso, né? Você vai lá no Serasa, no SPC, digita o nome e já tá lá se a pessoa é confiável ou não. Sim. Agora, como você chega nesse ponto? Até os próprios bancos oferecem pra você a rodo, né? Você chega cartão na sua casa de crédito, você desbloquear e tudo. Você fala, o quê? Esse é um dos privilégios que temos na nossa civilização mais avançada, entre parênteses não, aí. Dependendo do cara. Que, Pra mim não chega nada, não. Ô William, exceções à parte, o que tá... Não vamos num caso específico, senão... O que tá levando a China a contemplar esse sistema aí é ser um proxy, é um equivalente a um histórico de crédito que não existe. Em outras palavras, se você nunca pegou empréstimo e está pedindo empréstimo, como lá é centralizado, o governo quer implementar essa política de se você foi bem educado, se você nunca teve infrações de trânsito, se você nunca foi demitido por causa justa, você tem uma base de pessoa relativamente confiável. A estrutura governamental centralizada com a linha de crédito financeiro pode te dar um voto de confiança, porque o seu histórico social... Eu consegui entender esse argumento. Eu consegui entender, cara, mas pra mim, nossa... Eu consigo entender o argumento, mas sabe quando você escuta e fala... Vai dar ruim? É a sensação que eu tenho. A história é essa. Assim, o argumento faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz. Porque se você pensar em como nossa história de crédito brasileiro se construiu, não foi bem assim. Digamos que, em linhas gerais, você seria merecedor do crédito depois que você já tem o crédito e pagou de volta, não. Esse seria o primeiro indício, né? Não é com base se você foi bem educado no restaurante ou não. Senão que você sempre se presume, assim como se presume a inocência, se presume confiabilidade e te dá um crédito obviamente baixo, mas se você pagou aquele crédito, você sobe nas escadas, digamos. Só que é um processo que leva muito tempo, né? E a China, como deu um salto em termos de infraestruturais e socioeconômico, talvez esse atalho que eles estão pegando se justifica com base nisso, que já não é um fazendeiro que está se mudando da plantação de café em Minas para o centro de São Paulo. Você está falando de meio bilhão de pessoas que estão saindo do campo para a cidade e de repente querem crédito para pagar aluguel, investir no próprio negócio, etc. Então essa é a explicação em linhas gerais. E tem um elemento de crédito aí também, que é o foco desse podcast que eu estou referenciando, que eles têm uma política extremamente estrita. Se você já pegou um crédito e não pagou de volta, no cenário do Black Mirror, você vai para uma lista negra, você vai para 1 estrela, ou fração de 1 estrela, e você já não tem direito. Aqui eu até anotei algumas coisas que eu achei ridiculamente absurdo, mas existe. É um dos cenários mais estranhos que é a ficção. Que, por exemplo, eles dizem nesse episódio, se você está nessa lista negra do governo chinês por não ter devolvido um dinheiro emprestado, você não pode pegar trem de velocidade rápida entre Beijing e o interior do país. Você tem que pegar Eu acho que em termos de serviço público tem uma restrição bem grande nisso daí, né? Imagino que você falou de trem, mas imagino transporte público no geral então, também, né? Não, eles não chegaram nesse nível porque é bem mais difícil você fiscalizar o transporte público, né? Eu acho que isso é algo que eles estão trabalhando para oficializar em 2020 com um sistema de câmeras e vai saber o que mais. Mas nesse momento, se você for um devedor, se estiver lá no Serasa chinês, você não tem direito a nenhum tipo de luxury, como que é? Serviço de luxo. Como, por exemplo, viagem em alta velocidade, hotel 5 estrelas, passagem aérea em primeira classe. Tudo que tem um filtro... Até porque você não pagou o crédito, eu imagino que você não vai andar de primeira. Então, mas é que vai por outro lado, né? Porque você... Sim. Acho que a ideia é meio essa. Tipo, se você não tem dinheiro para pagar o que está devendo, não deveria ter dinheiro para
Eu escutei, ó. Deixa eu só fazer um paralelo rapidinho. Eu tava conversando com a minha namorada, inclusive ela comentou de uma notícia que, se não me engano, na Alemanha, uma juíza tinha uma legisladora, na verdade, que tava tendo muito problema com o pagamento de pensão. Uhum. Então, tipo assim, seguiria algo nessas linhas. Sei lá, se o cara tá devendo pensão, mas ao mesmo tempo vai, sei lá, financiar, comprar um novo veículo, teria um certo tipo de, como é que fala? Restrição, esse tipo de coisa pro cara, entendeu? Sim. Então acho que não, essa ideia aí tá se propagando pra tudo que é lado. Eu diria que sim e não. O que diferencia o governo chinês é que o governo chinês é um polvo, né? Tem tentáculos pra todo lado. Enquanto que no Brasil, por exemplo, você tá devendo pro Itaú, o que o Itaú vai interferir em você voar a primeira classe pela TAM, por exemplo? A menos que você tá pagando a passagem no cartão de crédito do Itaú, não tem como ele interferir. E esse é o que diferencia a China. A China, como o nome já diz, tem um governo centralizado. Então eles podem e realmente efetuam esse poder de te barrar em hotel, te barrar em voo, até colocar a sua cara no outdoor, que essa é uma das coisas mais estranhas que eu escutei. Essa pessoa entrevistada no podcast, não, sem brincadeira, ele disse que tem outdoors gigantes no centro de Beijing, onde ocasionalmente aparece a cara dele dizendo: "Este é um devedor, não seja como ele." O William não pode ir pra China, não, William. Não vou, não. Longe da China. Não. Você não gosta? Você acha asiáticas bonitinho? Vai lá pra China, conhecer uma. Sua carona na tela que você não pagou. Quem é caloteiro não é recomendado ir pra China, não. A menos que seja parte do governo chinês, mas aí já é... Aí é outra história. Aí já é outra especulação, já. Nossa, cara, que coisa mais bizarra, Sim. né? E outro factoide interessante e incrível. Além da cara no outdoors, o governo também coloca... quando alguém te liga, tem uma mensagem automática... que diz: "Você está ligando para um devedor, lembre-se a pessoa de pagar o que deve e não seja como ela." Algo nessas linhas. Eu tinha ouvido já falar disso uma vez. Só que eu vi na internet como meme ainda, zoando. O cara falando... É verídico. Faz muito tempo, mas eu já tinha ouvido falar. Eu achei que era zoeira, cara. Eu falei, é mais estranho do que a ficção, mas acontece. Meu Deus. Eu tinha ouvido falar. É realmente bizarro. Para quem ficou curioso, tem um relato, entrevista direta com esses chineses aí. E surge assim, é engraçado porque, voltando ao episódio, uma das consequências diretas na China que acontece hoje, que quem entra nessa lista negra acaba só podendo socializar realmente com aqueles que também estão na lista negra. Então lembra do final do episódio, que é o da caminhoneira, que é o único momento de diálogo genuíno que tem no episódio? Então, o final do... Então, pra mim, voltando a falar do episódio, cara, pra mim é como aquele primeiro ponto que você falou, aquele mundo artificial, onde tudo, inclusive até o jogo de cores no episódio, é tudo muito claro, tudo muito bonitinho. Paleta de cores. Igual a paleta de cores. Mas enfim, o ponto principal é que no momento que tem a queda da Lacey, né, o nome da menina, não lembro. Tem a queda dela, e é aquele final que você vê que ela tá presa, que ela realmente tem uma conversação natural, cara, pra mim eu não sei nem como colocar isso, cara. Imagina viver num mundo artificial daqueles onde tem que seguir, tipo... Porque, querendo ou não, eu vejo como uma forma de engenharia social, né? Você é condicionado a agir daquela forma. Porque o que você iria fazer? Você quer ser marginalizado, por exemplo? Ninguém quer, cara. Então, querendo ou não, eu acho que, tipo assim... Naquele cenário, você é condicionado a viver daquele jeito, cara. Não tem outra forma. Na China é a mesma coisa. Então. Assim, eu acho que tem muitas vertentes de análise. Eu acho que a beleza dessa proposta aí é que não é como, por exemplo, o governo chinês, que é a mão do governo que tá te forçando a seguir certas diretrizes. É mais que a sociedade organicamente chegou ao ponto onde nós valorizamos isso, principalmente algumas pessoas, a um nível desproporcional. Que o William tava comentando também. Que na verdade é aqui, né? Porque hoje a gente ainda não chegou, tipo assim, igual falou, não tem uma figura como o governo chinês. Entendeu? Mas, querendo ou não, já no cenário que a gente já que a gente vive hoje, enxerga isso, cara. A quantidade de pessoas que porventura sofrem alguma coisa na internet, tem um impacto imenso na sua vida privada.
até emprego, cara. Eu já vi relatos de pessoas que se juntam pra, sei lá, porventura difamar alguém, a pessoa perde emprego, sei lá, sofre alguma coisa, ou até se mata, né? Tem todo dia isso acontecendo. Falamos bastante disso no episódio VB Vergonha, pra quem tiver interessado. E também as coisas estão melhores ou piores. Mas eu diria que aí hoje você falou, você não se imagina vivendo numa sociedade assim, mas em vários aspectos estamos já assim, principalmente com esses modelos instagramers ou os publicitários do Twitter, que no Brasil eu não sei se é tão forte nos Estados Unidos, mas tem coisas que só pode fazer se você passar de um determinado número de likes ou seguidores, né? Como no próprio YouTube. Não dá pra você monetizar vídeo a menos que você tenha 1.000 seguidores e 4.000 horas de vídeo assistido. Assim que aquela parte do episódio fala, você não pode ir na primeira classe se você não tiver 4.2 estrelas ou acima. Tem coisas hoje que você não tem o direito de fazer sem o número certo de seguidores ou de horas assistidas do seu conteúdo. Então obviamente no Spectrum a gente está bem no começo, mas eu vejo essa realidade aí do primeiro episódio como muito mais tangível hoje do que quando saiu em 2016. Eu não sei, eu enxergo a longo prazo, cara, que isso daí vai levar a um cenário onde é a perda total de privacidade, né? Tipo assim, hoje, vamos ser sinceros, hoje na internet, você tá na internet, você sabe que tem alguém vendo. Não dá pra ser inocente e achar que não, cara. Eu acho que tem que adotar isso desde o começo. Você tá lá, provavelmente, de alguma forma, eles têm os registros seus. Seja o Facebook, o Google, enfim. Mas, não sei, cara. Eu acho que a longo prazo vai chegar num ponto onde, tipo assim, que não vai existir mais, tipo, nem a sua privacidade a nível mais íntimo, por exemplo. Porque a cada vez que passa mais... inclusive essa demonstração em excesso, o que me incomoda é justamente isso, cara. Eu imagino que eu até entendo que existem coisas que você fica feliz em compartilhar. É normal, cara. Mas eu acho que chega a um ponto que algumas coisas do âmbito privado que você apresenta ao público, cara, toma uma dimensão enorme. Por exemplo, piadas que faz em grupo fechado, cara. Todo mundo faz, todo mundo sabe o que faz. Se porventura você replica algo do tipo numa mídia social, isso daí pode atingir até mesmo manchete de jornal. Acho que teve o caso lá dos caras lá durante a Copa, né? Que foi a piada com a russa que não entendia o que eles falavam e tudo mais. Coisa assim, Foi de mau gosto? Claro que foi. Isso sem dúvidas. Mas a partir do momento que você replica isso pra todo mundo ver, cara, você entendeu? Eu acho que até o próprio nós, assim como mesmo a sociedade já tá perdendo um pouco essa noção de privacidade e entende que tudo pode ser replicado, cara. E não... Eu acho estranho. Eu prefiro não entrar nesse ramo de privacidade porque eu acho que vai por outro lado. Acho que tem coisas que nem no privado você deveria estar fazendo, mas você faz ou não é problema seu. O que eu particularmente me desagrada desse sistema é que tudo que você compartilha em um certo contexto, eu vejo como válido para aquele contexto. Como, por exemplo, do Uber. Você deu 5 estrelas, não sei, você deu 3 estrelas pro cara porque não tinha água, porque ele tava visivelmente cansado ou estressado e, sei lá, não importa o contexto, você deu 3 estrelas para aquele cara. Eu acho que isso é válido de como que ele é como um condutor do Uber. Nesse dia em particular ele foi 3 estrelas, e na média, sei lá, ele é 4. Então, como motorista, condutor do Uber, ele é um cara que poderia ser um pouco melhor, mas também não é horrível. Agora, você pegar esse 4 para inferir, por exemplo, numa entrevista de trabalho, quanto que ele vai se esforçar, ou como que ele vai tratar o garçom no restaurante, eu acho que é aí que vira uma bola de neve, que o que realmente está o perigo. É você inferir por uma avaliação num contexto X, como que ele vai ser no contexto Y. Mas esse é o maior problema, né? Porque, vamos ser sinceros, é impossível, cara. Pode até ser que existam poucos indivíduos que consigam fazer essa divisão clara em todas as situações, cara. Mas você, como pessoa, é praticamente impossível. Querendo de uma forma ou não, isso vai impactar. Eu imagino que vai impactar. Por mais que sejam, sei lá, por mais que tenham algum tipo de segurança em dizer não, que isso é para contexto X, né, de situação tal, mas ainda assim, como indivíduo, cara, é difícil você olhar para uma pessoa e conseguir, conseguir, abre aspas aí, cortar tudo certinho, colocar na sua caixinha. É justamente o meu ponto. Eu vejo
Eu vejo o maior problema isso, não necessariamente privacidade ou artificialização do comportamento, mas senão que é redução. A gente já falou em várias partes do VB que tendemos a reduzir certas pessoas, certas características. E esse hábito de dar estrelas e usar essa avaliação para outros contextos é isso. É você inferir com base em algo bem estrito. Mas pelo jeito, infelizmente, a tendência mas assim, o meu ponto é, quando eu comento esse episódio, tem muitas pessoas que vão falar, não estaria tão mal, como na China mesmo, tem chineses, incluso nesse podcast que eu estou referenciando, tem um chinês que fala, eu vejo o sistema como positivo, porque incentiva você a tratar bem as outras pessoas, a fazer atividade... É que tem um outro lado da mesa nesse quesito aí também, que não foi abordado no episódio, mas é você ganhar pontos não por tratar... ter o like da outra pessoa, senão de fazer, por exemplo, voluntariado, ou doar sangue, ou... Enfim, fazer coisas socialmente positivas e ganhar pontos por isso. Que na China, eles estão querendo implementar também. Você doa sangue e ganha 100 pontos. Que pode ser um incentivo realmente que muda o jogo para esse tipo de atitude. Então tem pessoas no contexto desse episódio que vão falar, um sistema assim não estaria tão mal. Então o meu elemento, veja bem aí, é pensar no contexto em que isso seria usado. Se é para tudo, você ganhou 5 estrelas no restaurante, isso vale para sua entrevista de emprego, ou se é algo realmente que vai ser segmentado e avaliado segundo os objetivos naquelas circunstâncias. Que, bom, tô falando topicamente, mas eu diria que só é bom nesse contexto só. Que o Uber, para mim, faz muito bem esse serviço de avaliação, porque o contexto é específico e todo mundo sabe o que significa. Agora, você virou um governo chinês onde você é uma pessoa, você não é mais um condutor, você não é mais um garçom, você é uma pessoa, 5 ou 4 estrelas, aí a coisa complica bem. É igual avaliar um restaurante pela comida. Aí tudo bem, cara? Beleza. Agora, se avaliar o restaurante, tipo, a integridade do chefe da cozinha, aí já complica mais um pouco a avaliação. Bom, acho que a gente já falou bastante desse episódio. Já Ficar só nele. Eu queria tentar agregar algo aqui só para um experimento, que a gente fala muito da premissa e das consequências. Mas algo que eu notei também dessa vez, que eu não tinha montado muito no primeiro, são algumas armadilhas narrativas que, para quem segue no YouTube aí, o Honest Trailers, o Cinema Scenes, ou um Screen Rant que tem do Pitch Meeting. Para quem não sabe do que eu tô falando, os links são referências. Eu vi muitas falhas narrativas em todos os episódios que eu acho que é engraçado mencionar. Como, por exemplo, nesse do primeiro episódio, eu achei bem engraçado o fato de ela pegar a moto emprestada do cara, que não tinha razão nenhuma de emprestar a moto pra ela. E ela chega lá no casamento já sabendo que a aparência não ajudava, que ela provavelmente não ia conseguir reverter a situação dela, mas em termos narrativos ela precisava chegar no casamento, precisava chegar ao nível de desespero. Então aí tinha que cair pro fundo do poço. Não foi faz sentido que ela tenha feito isso? A resposta é não, mas é legal pra narrativa do que eles estão tentando falar, sim. Não tem nem como, né, cara? Esse tipo de coisa na verdade, só pulando um pouquinho, eu acho que justamente o problema do último episódio é que se estendeu um ponto insuportável. Mas a gente vai falar depois. Bom, essas são minhas observações pro roteiro desse episódio aí. Bom, segundo episódio, a premissa, para quem não lembra, de um jogo virtual que ele capta seus maiores medos e usa a sua própria história para criar elementos no jogo para você interagir. Em linhas bem gerais, é isso. Eu vou dizer o que, desse episódio. Eu acho que ele tinha um potencial para ser muito bom. Mas eu achei meio clichê o desfecho, sabe? O desfecho também não... Tipo, é isso. Não, é isso. Não, é isso. Tá isso. Entendeu? Sabe o que eu chamo disso daí, William? Eu chamo de armadilha Inception. Então, cara, tipo assim,
Eu acho que ele tinha um potencial pra trabalhar melhor, principalmente nesse ponto de... Como é que eu posso dizer? Do negócio conseguir capturar os medos das pessoas mesmo, sabe? Pra simular e tudo mais. Acho que daria pra trabalhar um pouco mais. Mas depois caiu naquele Inception. Em questão de roteiro, porco. A partir do momento que a menina aparece, a mulher que ele conhece no começo da história, a partir do momento que ela aparece ali, dali pra frente, se tivesse sido desenvolvido diferente, acho que teria sido bem melhor. Cara, eu não sei. Eu acho que em termos, quando você fala de realidade virtual, já é um negócio também que a gente tem diariamente, né? Eu não sei se os ouvintes já tiveram a experiência de utilizar em algum momento. Principalmente, você tá vendo recentemente agora eu vi que eles já vão adicionar também o simulador pra moto. Você usa um óculos de realidade virtual, né, pra fazer. Sim. Você tem aí os videogames hoje do PlayStation também. Então é um negócio mais simuladores palpável pra todo mundo. Pedro, temos uma colaboração com o novo... É verdade, gente. Olha, pra quem é fã já aqui... Olha só, pra quem já é fã do Euro Truck Simulator, não sei se o pessoal conhece os ouvintes, a gente tem o Maurão aqui que já compartilhou com a gente, que gosta de pegar um pouco de estrada, ouvir um VB junto. O que acontece? A gente tem um colaborador nosso aqui que tá montando um projeto bem interessante sobre o ETS2, Rotas Brasil. Nada mais é que um mod, né, no Euro Truck Simulator para todo o cenário brasileiro. Claro que é um projeto de grande alçada aí, mas o pessoal vem construindo um ótimo trabalho. Vou deixar o link para vocês darem uma olhada aí. Então, se vocês quiserem dirigir no interior de São Paulo aí, ter uma experiência de caminhoneiro, por favor, acessem o site e dá uma olhada lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso, está disponível no Steam, para quem conhece a plataforma. E tem links também para vídeos do gameplay no YouTube, streaming. Tá tudo nas referências, galera. Agora, fechando parênteses... voltando ao episódio, a premissa então era essa de trazer um pouco da realidade virtual. O episódio é meh, tá, gente? Ó, vou ser sincero, assistam só uma vez por assistir. Não tem nada pra revisar muito, não. Até uma parte. A ideia da realidade virtual, o ponto que chega no filme é legal. Até a metade dele tava bom. Tipo, a premissa toda, e principalmente essa coisa Você fica imaginando você naquela casa. Eu imagino o que eu ia ver. Casa ali. Então, imagina capturar seus maiores medos. Eu só sei que na hora que aparecer aquela aranha pequenininha no chão, eu já ia falar, já ia gritar pra parar ali. Ela acabou. Não quero mais brincar com essa merda. Eu tenho algumas observações a fazerem da premissa aí, que já tem muitos jogos hoje que adaptam o seu nível de desempenho, né? Eles modulam a dificuldade segundo se você tá indo bem, se você tá indo mal. Então essa premissa aí de algo adaptado a você, já é algo que existe, baseado no desempenho, obviamente, em vez de sua história de vida ou detalhes do seu cérebro. Isso não se aplica ao Dark Souls. Então é algo que eu acredito que tende a ser cada vez mais real. Você ter jogos cada vez mais customizados a você. E essa de criar a realidade em si, não sei se já escutaram falar de uma tecnologia chamada Magic Leap. Sim, não? Não. Bom, para quem nunca escutou, é uma empresa que começou em 2011, acho, do que eles chamam de unicórnios, que ela vale bilhões de dólares no segmento privado, para os investidores privados. Mas que a proposta é um capacete, só que diferente dos capacetes que hoje já conhecemos, não é que ele tem uma tela que ele coloca na frente do seu olho, senão que eles desenvolveram uma tecnologia que o aparato cria feixes de luz diretamente na sua retina. Então é só você quem vê. Ah, tá. Já ouviu falar? Sim. Sim, então é algo, eu diria, nessa vibe aí do episódio, não é nada no seu cérebro ainda, mas é algo que realmente tá no seu olho, literalmente, não é que tá projetado para todos verem, só você vê. E como tem sensores e tudo isso, está acoplado a vários tipos de receptores, é algo que toma em conta tem o ângulo que você está vendo, a velocidade que você está movendo o corpo, a cabeça no caso. Assim, ele é bem mais integral do que os capacetes virtuais que existem hoje. Não, em termos de premissa apenas, como eu comparei lá com o primeiro episódio,
é algo que também tá bastante tangível já. Esse de chip na cabeça, acho que vai demorar um pouco ainda. Mas algo implementado no olho diretamente, faltam alguns anos só. Tô achando que vai chegar numa próxima etapa no futuro. Westworld. Vamos fazer os parques lá daqui a pouco. O Westworld, se pensar nesse sentido aí, o Westworld é um baita desperdício de dinheiro e recursos, né? Porque se você pode recriar isso na sua cabeça, o que você vai fazer um parque? Não sei, vai saber, né? O maior desperdício dessa série foi fazer uma segunda temporada. Eu acho que... Vamos voltar pro Black Mirror. Mas eu acho que o Westworld vai existir sim, mas dentro da sua cabeça. Num parque físico não faz sentido. Mas, enfim, só pra comparar aí... É pior, né? Pra quem não viu, esse Mad Clip aí pode ser uma exploração interessante. Agora, em termos do episódio em si, eu concordo com vocês que ele queimou a premissa por se complicar desnecessariamente quando que ele acorda ou não. Inception barato. Eu acho que o que eu vi aí já... No final passou 0.4 segundos. Né? Antes fosse. Se o episódio tivesse durado isso, né? O que eu vi aí em termos... Podia ter ido jogar em vez de assistir. Exato. O que eu vi aí em termos narrativos, daquele do ponto de vista tão engraçado, de tão ruim, é que teve muita coisa que ele imaginou aí, como por exemplo o chefe lá, o japonês, que ele falava japonês, mas entendia um pouco de inglês. Vocês perceberam essa parte? Sim. O Kojima. O Kojima. A primeira vez que ele acorda, a mulher lá leva ele para uma sala para ele conhecer o diretor. E foque aí que ele nunca tinha visto aquele cara antes, certo? Mas na mente dele, lá na imaginação dele, ele é um cara que não entende muito bem inglês, que fala japonês e precisa de tradução. Mas depois, na hora que ele realmente acorda, quando o cérebro dele está derretido já, ele é igualzinho ao que ele tinha imaginado. Ele fala pouco inglês, com um sotaque forte em japonês. E foi aí que eu percebi, pelo menos, que os roteiristas, eles fizeram o episódio, acho como se ele tivesse realmente acordado da primeira vez que você pensa que ele acorda. E aí alguém entrou na sala e falou, não, peraí, não seria mais impressionante se ele não acordasse aí? E for adicionando os níveis. Foi colocando as camadas. É igual o bolo, foi colocando uma, duas, três. Mas realmente, pense nisso. Como que ele ia imaginar o cara falando exatamente como ele falava na realidade real lá, assim, que ele nunca tinha conhecido ele ele falou, antes. ele viu fotos só, né? Eu acho que não teve... Eu não lembro que teve uma menção dele antes, em relação a essa questão do... Quando o César tá falando, eu tinha entendido outra coisa. Agora que eu entendi, tipo, quando o finalzinho, bem finalzinho do episódio que ele aparece, que ele realmente fala daquele jeito. Assim. Na questão de aparência, beleza, foto ele viu. Mas realmente, o modo, o jeito dele. Aquilo lá, pra mim, é a prova, como que é? É a mão no fogo de que os roteiristas mudaram em último momento o que eles quiseram ser o momento de realmente acordar. Posso falar a verdade? Esse episódio eu assistia e ficava no celular. Eu só queria saber por que fez barulhinho. Sabe aquele barulhinho de quando o celular toca do lado da caixinha do... Que merda de chip é esse? Foi o mesmo barulhinho com a caixinha de... Sabe, outra coisa interessante eles colocaram ele numa sala lá, né, pra observação, que tinha que assinar contrato e tudo, e não tinha uma câmera na sala. Ele podia usar o celular, assim, livremente. Isso eu pensei que eu tava assistindo. Isso aí eu pensei que eu tava assistindo. Será que não foi proposital? Que confiança, né? Tem que ser proposital, não é possível. É proposital no sentido, o roteirista falou, preciso que isso aconteça. E alguém falou, não, então faça. Termos pra salvar a narrativa do episódio. Ou não. Cara, eu tô muito ciente disso agora. Eu falei, esse canal no YouTube que eu tô vendo agora, Pitch Meeting chama, que é... Essa prova é um cara que é o roteirista, ele tá fazendo o pitch, a proposta pro diretor executivo, ou pro executivo da empresa. E os papos dele são muito em virtude disso. Eu preciso de chegar de A a B, e o que você precisa fazer isso? Fala, eu preciso que o sol apague. Aí o diretor fala, mas tem sentido isso? Ele fala, não tem, mas eu preciso. Ele fala, então tá bom. Beleza, te dá um jeito. Então, pra quem não conhece, eu já assisti acho que uns 100 episódios já desse canal e, todos valem a pena. E infelizmente agora tudo que eu vejo eu tô pensando, cadê a armadilha narrativa aí? Eu nunca mais vou aproveitar um filme igual. Meu Deus. É ruim, mas é bom. Mas como é que esse leão fala no Rei Leão?
Mas bom, desse episódio eu também não quero perder muito tempo não, porque é isso. A premissa é boa, mas a execução narrativa falhou total. Vamos lá, o próximo é Shut Up and Dance. Manda quem pode. Do nosso amigo Kenny, que curte umas baguncinhas. Bagunça estranha, mano. Ele ia curtir o mundo da Xuxa, né? Meu Deus do céu. Cara, olha, esse episódio, eu digo que, tipo assim, eu acho que não teve a proposta mais interessante. Porque, primeiro, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar de casos, tipo assim. Tudo bem que não chegou. Não sei se já existiu pra chegar no mérito de colocarem alguém nesse tipo de situação, né? Chantagear esse ponto de cometer crimes reais. É. Assim. Cometer mais crimes pra... cometer mais crimes pra cobertar um. Mas eu acho que é mais palpável. Acho que a minha preferência pelos episódios foram aqueles que eu consegui ver que existe um link muito próximo a hoje, entendeu? Nossa, Bom, porque vamos ser sinceros, cara, na situação desse infeliz aqui, o que a gente poderia fazer? Vamos contextualizar a coisa. Vamos pensar aí, porventura. Não sei, pra já falar pros ouvintes, acredito que já deveriam ter visto, né? Pra estar ouvindo o episódio. Mas o nosso amigo Kenny aqui, vamos dizer que ele tava na internet descabelando o palhaço, só que com pornografia infantil. Aí existe um momento, eu não me recordo o que acontece, ele pega um vírus, alguma coisa, ele instala um antivírus na máquina. Só que o que acontece? Ela ativa a webcam da máquina e um hacker acaba capturando os vídeos, né? E começa um jogo de chantagem com ele e tem todo o decorrer da história mesmo. Mas realmente, se você... Eu tento sempre imaginar, tipo assim, se eu fizesse algo que eu não gostaria que fosse exposto, até que ponto eu iria, cara? Porque, vamos ser sinceros, pelo desfecho do episódio, tudo que ele fez não valeu a pena. Sim. Então, será que... O objetivo nunca é que ele, né, dos caras, nunca é que ele realmente... Pra mim, isso reforça o ponto, uma coisa que eu aprendi, cara, né? Quando der merda, fala no começo. É igual... Coberta merda com mais merda. Se você falar no começo, você pode apanhar. Pensa numa criança, fala que aprontou e o pai vai dar um tapa nela. Se ela falar no começo, é sempre o Pedro, menos pior do que falar no final. Revirando memórias de infância. Ô Pedro, ninguém pode dar tapa hoje não. Contextualize isso aí. Não, mas só pra efeito do exemplo, cara. Tem? Ele tem 19. Ele tem 19 anos. Inclusive na parte ele mata um cara lá que... Rouba o banco lá. Ele rouba o banco com outro rapaz e depois ele se encontra com outro cara que também tava na mesma situação que ele. Mas em termos, tipo assim, o que eu gostei do episódio é por ser uma coisa mais palpável, cara. Uhum. Eu acho que é um exercício pro seu imaginário. Sei lá, se fosse com você, até onde você iria? Até que ponto, tipo, vale a pena encobrir isso? Eu concordo que é palpável, mas essa foi uma das razões que eu não gostei desse, particularmente. Porque... eu achei que é uma proposta muito mais simples. Sim, ele não tem aquela... Eu achei que não tinha aquela pegada Black Mirror mesmo. Então, justamente, porque eu acho que esse episódio, assim como o segundo da segunda temporada, lembra lá do White Bear, da Mulher da Justiça lá? Sim. Que estavam caçando ela, botam ela na simulação, e todos estão rindo dela. Acho que, como aquele episódio não foi sobre tecnologia, foi sobre justiça e sadismo, esse episódio é sobre vingança, sobre esperança até, né, do Kenny com relação a se redimir com os outros crimes, ou não ter esse dele revelado ao público. Mas não é um episódio que passa por tecnologia, porque você pode pensar na mesma coisa com alguém te espiando pela janela e fazendo chantagem. É um episódio, pra mim, um dos menos Black Mirrors que tem. Ele é muito similar ao primeiro da primeira temporada, do vídeo lá do YouTube. Porque ele fala de chantagem, até que ponto você pode ser chantageado. Essa de ser por um vírus ou webcam é uma mera conveniência, mas não, pra mim não tá na espinha dorsal do Black Mirror, que é você especular, extrapolar o uso da tecnologia, e o que isso pode levar que ninguém tá considerando hoje. Qual o cenário distópico que pode surgir disso, que ninguém tá pensando hoje. E esse daí é mais um IC. Distópico, você no telão da Globo, batendo punheta. Não seria o primeiro.
Mas eu particularmente achei esse episódio só... Seria um bom episódio de uma série X, mas eu acho que não merece o... Não tá no canon do Black Mirror. Assim. Entendi. O que você achou, William? Eu gosto do episódio, mas eu concordo com o César que não é um... Black Mirror. Não é Black Mirror, tá ligado? Não é aquele que você fala, nossa, é tão Black Mirror. O motivo de você ter gostado, eu gostei também. Acho que é mais palpável pelo mesmo motivo e tal. Mas, realmente ele não faz tanta parte da série, assim. Entendi. Sei lá, dá pra fazer um filme, sabe? E tem já, né? Filmes assim. Mas esse episódio aí, agora, a premissa acho que eu falei, não tem muito o que discutir porque não extrapola em nenhum sentido. É só o que você faz numa situação de chantagem. Mas em termos narrativos, minha observação aí, aqui, veja bem Cinema Sins. Como que o drone que eles usaram no final tinha conexão com a internet? Eles estavam no meio do campo. Cara, Black Mirror. Satélite. É satélite, é militar, cara. Isso foi o que mais... Pediu para a CIA pra usar. É por isso que o episódio tava no Black Mirror. Pode ser. Pode ser drone com essa super internet aí. Agora fez sentido, né? Foi o que mais impressionou no episódio ao rever. Falei, pô, mas tá fazendo streaming ao vivo disso? Mas como? Sem falar que outra observação interessante. O Kenny lá tá usando o celular o dia inteiro com o GPS ligado e não acaba a bateria. Que celular é esse? Black Mirror de novo. Xiaomi. Eu acho que... Acabou de comprar. Aí, William, encontramos o elemento... Powerbank no bolso. Encontramos o elemento Black Mirror aí. É uma bateria que não acaba e drones com Wi-Fi embutido. Drone é internet via satélite, é militar, cara. É militar o negócio. Mas, não, sem brincadeira. Esse do celular, a tela tava ligada o tempo inteiro. E nada. O hacker era o presidente dos Estados Unidos. Isso explica. Tá aí. Sem falar do... Se tivesse acabado a bateria, o que aconteceria? Eu fiquei pensando nisso também. E aí? Como que ele ia se comunicar? Não ia, por isso não acabou. Então, é mais não um do... Não podia acabar, igual você falou, tem que acontecer. O roteirista... Mas a bateria não acaba? Não. Por que não? Porque eu decidi que não. Ah, ok. Easy. Quando ele coloca no bolso, o celular desliga sozinho toda vez. E liga na hora de... não perde o sinal também, né? Ele vai lá pro meio do mato. Cara, é perfeito esse celular aí. Eu quero um celular desse. Black Mirror, cara. Simples. A explicação é Black Mirror. A razão dele tá ali. Bom, beleza. Esse episódio é isso. É isso. Agora sim, vamos pro episódio que pra mim é um dos mais essencialmente Black Mirrors que existe. San Junipero. Porra, esse episódio é bom, hein? Esse daí... Esse quando terminou, eu falei, o que eu faria, hein? A primeira observação que eu tenho a fazer sobre esse é que ele é meio que uma repetição de outros episódios. Principalmente o primeiro da segunda temporada, lá o da morte, depois recompila por redes sociais as características e a única diferença é que no primeiro lá você tá num robô e nesse você tá na nuvem. Quer dizer, uma das diferenças, vai. Isso que eu entendo. Já começou aí. Esse você pra mim me incomoda. É você? Pra mim não... Olha, como no Matrix eu seria o Cypher, provavelmente... Não, eu tenho... Eu assisti o primeiro Matrix esse dia. Aquela cena dele comendo a cara, eu falei, olha o William. Eu falei, é o William. Meu Deus. Tá morto mesmo. Mas eu tenho umas observações a serem feitas aí. Não sei se vocês querem comentar algo em particular antes. Não, pra mim o que me incomoda nesse negócio de transferir a consciência é que eu não sei, essa divisão que eu entendo como corpo e consciência, eu não sei, cara, eu não consigo imaginar isso, sei lá, é muito estranho pra mim. Você ficou confuso, então. Mandar você pra nuvem. Aí você me fala o que você acha. É que do jeito que abordam parece ser uma coisa, tipo assim, eu entendo que é pra efeito de reflexão e tudo mais. Mas, não sei, cara, pra mim é estranha essa divisão que eu gosto de chamar de corpo, alma, / consciência. Você gosta, aí, cara, filho, entendeu? Isso daí é algo tão velho quanto os próprios termos. É a dualidade. Dualidade então. Cartesiana, se quiser um termo técnico. Acho que o meu único problema com esse seria se eu realmente fosse. Uhum. De início, parece algo maravilhoso. Cara, pra mim tem que ter um O problema pra coisas. mim seria a longo prazo. Uhum. Tipo,
Porque de certa forma você vai viver ali, né, entre aspas, pra sempre. Até o sol implodir, então... A minha indagação é sempre, tipo assim, que as coisas têm que ter um fim. Então, pra mim, quando tem esse tipo de abertura, não me parece errado. Não que eu tô falando que tá sendo algo errado, mas pra mim é estranho, Pedro, cara. Ela falou no final que ela podia terminar se ela quisesse. Não é obrigatório ser. Então, eu sei, sim. Mas ainda... Bom, aqui eu vou começar com as minhas observações. A primeira e a mais importante é que não é a mesma coisa antes de morrer e depois de morrer. Antes de morrer é uma realidade virtual. Você coloca o botãozinho lá na cabeça e é você, realmente é você. Vai lá, curte lá. Ah, não, peraí. O que eu tava falando sobre o depois de morrer. Posterior. Então, antes de morrer, de boa, ia fazer altas viagens. Pra mim foi uma coisa que talvez não foi tão intuitiva da primeira vez, mas agora na segunda eu prestei mais atenção que a primeira é tipo Avatar. Você... Sim, você se conecta lá. Tipo, como aquele filme lá do Spielberg que saiu agora, o Ready Player One. O Player One, sim. Jogador número 1. Pra quem assiste anime, é o Sword Art Online lá, essa parada. Você bota o capacete e vai. É só um mundo e você tá lá, né? Que, a propósito, esse San Junipero é infinitas vezes melhor que Ready Player One. Pelo menos o filme. O livro eu não li, não vou falar nada. Sim. Mas... eu não vi esse filme. É ruim, hein? É ruim, hein? Nem veja, Pedro. É só uma chuva de referências. E a participação. Referência. Então, assim, o primeiro, como Avatar, eu acho que a premissa é realmente excelente. É o Matrix. É o Matrix que diferente de colocar o cabo lá pela nuca, você bota um botão na testa e... Na verdade, inclusive, acho que eles vão fazer um filme, não? Sobre o quê? Eu ouvi falar que iam fazer. O San Junipero ia virar um filme ou uma série à parte, algo do gênero. Igual aquela do episódio da 4ª temporada também, o Callister lá. Sério? O SOS Callister, sei qual é o nome do episódio. USS lá? Falaram que provável que vira uma série própria. Louco. Aí já começa a... Isso é só especulação por enquanto. Sim. Mas enfim, esse como Avatar, eu acho que a premissa é legal. Acho que eu faria sem pensar duas vezes, porque é um jogo. O que eu só não entendi aí, e eu vou um pouco em linha com o Pedro, e isso, ó, lembrando, focando só no Avatar, não tô depois da morte não. Tá. É que eu não entendi como você, como as mulheres lá, as protagonistas do episódio, com 80 anos, 70 não sei quantos, você consegue se projetar num corpo de uma pessoa de 20 e atuar com uma pessoa de 20. É verdade. Nossa, é verdade, cara. Tipo, ela tem os gestos, verdade, tem a fala, tem as preferências. Como que você vivo, lá na sua cama tetraplégica, vai conseguir realmente ser uma pessoa de 23 anos com todas as habilidades possíveis? Às vezes você nunca envelheceu. Não sei. A alma de adolescente tá ali, ó. Meu exercício pra vocês, ó. Agora eu entendo porque quer morrer ser carregado lá. Passou vergonha a vida inteira, então ficou velho falando desse jeito. Vocês acham que vocês conseguiriam hoje botar um capacete virtual, sei lá, uma tecnologia assim, e conseguir estar no ensino fundamental, pensando como vocês pensavam no ensino fundamental? Né? Rindo de peido e bosta. Você ri de peido e gosta até hoje, velho. Não vai mudar nada. Não, pra algumas coisas eu concordo que não seria tão difícil, mas... Sei lá, Não, mas em termos de conversação, cara, qualquer coisa, de como se porta, não tem como. Tipo, você tá lá no... Cara de 80 tá se projetando no ensino fundamental e falar, quer ficar comigo? Como se fosse a melhor coisa do mundo, sei lá. Como beijar ali atrás do poste. Eu senti que principalmente a protagonista afrodescendente, eu não lembro o nome dela. A Kelly, que ela tá... Não. Kelly York. Ela tava dançando, tava pegando todo mundo como se realmente tivesse 23 aanos. E eu fiquei pasmo com essa capacidade. Esperando o tempo perdido. O vocabulário muda, eu sei lá, eu achei que o salto em você tá naquele mundo e quem é você naquele mundo foi grande. Nesse sentido, o Ready Player One é um pouco melhor. Porque... Você fingir isso é outra coisa. Porque você... Mas prefeito ali não é que tá fingindo, né? Prefeito ali é que ela tá vivendo aquilo. É ela mesmo, entendeu? Prefeito da narrativa. Sim. Não é ela tá tentando parecer. Ainda se ela tivesse tentando parecer uma pessoa de 23 anos, seria interessante. Teria, eu acho, mais um ponto positivo pro episódio.
Já pensou? Você que viveu sua vida inteira, passou por todos os tipos de turbulência, perdeu ente querido e blá blá blá. Você quer curtir agora? Poder voltar, cara. Como você iria, sei lá, tentar simular isso? Isso seria um ponto positivo. Só que não foi o caso do episódio, que ela já voltou lá, eu sou menina agora. Eu também acho que, principalmente ela que perdeu filhos, foi casada por 50 anos. Eu acho que ter essa reflexão do como ela aproveitaria a vida com a mentalidade dela. A gente já fez essa pergunta em algum episódio, não? Você preferia ter a mente de um jovem ou o corpo de um velho? Não foi uma coisa assim? Vocês lembram dessa pergunta? Putz, não tô lembrado, não. Fez uma pergunta... No VB de perto, que a gente nunca lançou? Não. Foi um episódio IC, talvez. Não lembro em particular. Se algum ouvinte aí souber, ganha um prêmio. Hein? Manda aí que episódio que foi. Pra mim tem que ter começo, meio e fim. Pronto. Não. Ó, a minha pergunta que eu acho interessante é: você preferiria ser um idoso de 70 anos com a mentalidade de um de 25? Ou ser um jovem de 25 velho. com a mentalidade de... Jovem com cabeça de velho. 1000 vezes. Jovem velho. Jovem velho. Jovem velho. Olha pro meu eu. Velho, aquele velho ranzinza que parece que chupa limão todo dia de manhã. Você já é isso. Pedro, a questão é hipotética aqui, viu? Não é Parabéns, você alcançou seu objetivo. Mas pra mim, essa pergunta aí reflete o que eu não gostei particularmente dessa parte do episódio. Que eles não fizeram essa pergunta. Se é o corpo de jovem e mente de jovem. Tudo em um. Eu achei que... Seria um ponto positivo se tivesse trabalhado isso mesmo, realmente. Isso daí falhou um pouco. Então, pra quem tava se imaginando no São Junipero aí com, sei lá... Principalmente os telespectadores mais velhos se iludiram bastante. Um ponto de atenção, nada mais. Agora... Depois que morre, aí sim que vem todas as reflexões que a gente fez, não só no primeiro episódio da segunda temporada, mas também no especial de Natal lá, com o John Hammond, o cara do... Ah, sim. Ah, verdade. Faz qual a série que ele é mais famoso? Mad Men. Isso daí é basicamente a mesma premissa. Se você consegue recriar todos os seus traços de personalidade, memórias, etc. É você. E a gente discutiu isso à exaustão no episódio exclusivo para padrinhos. Acho que... Ai, toma! Quem tá ouvindo aí não é padrinho! É verdade, né? Então, por favor, tá aí. Não Depois de ouvir isso, se você não se inscrever, cara, você vai estar perdendo isso. O prato Sem brincadeira, eu acho que gastamos... Você foi pro restaurante comer entrada só. Eu acho que gastamos 25 minutos falando dessa premissa aí. Do barco de Teseu, senso de identidade, condição necessária suficiente. E pra variar, o Pedro, o ímpar. Então, eu tô encaminhando, redirecionando todos que tiverem curiosidade nas nossas conclusões sobre isso para esse episódio exclusivo. Sim. Eu só quero compartilhar, quero saber a opinião de vocês. Do Pedro eu já sei, mas do William eu tô curioso. Vocês acham que a partir do momento que você morreu, aquilo que passaram permanentemente pra São Junipero, é você ou não? Não. Ok. Ou tá morto? William? Sim. Vocês perderam agora. Se tivesse uma câmera, um olhando pra cara do outro. Não. Aí o outro olha, sim. Choque aqui, ó. Choque do estúdio. Que é a mesma coisa do outro. O porquê eu não faria o que é feito no episódio do cara do Nemo. Lembra? Você não lembra? Eu até lembro que eu falei. A gente lá falou de sofrimento, cara. Você acha que você tá confundindo um pouco as coisas. Não, sim, mas por que eu não faria? Porque, tipo, por mais que seja uma cópia minha, ele tem todas as lembranças que eu tenho, tipo... Por mais que seja uma cópia, pra ela viveu como eu vivi. Eu não sabe? Mas não é você. Pros outros podem ser. Você vai estar morto. Eu vou estar morto. Então que diferença que faz? A William já. Mas sério. Peraí, William. Você falou sou eu. Então agora você tá falando eu vou estar morto. Peraí, que contradição é essa? Sabe Pedro aqui. Não, mas, cara... Que nem a ideia que eles passam ali, a primeira que eles passam, que é, tipo, ela morreu e ela tem todas as lembranças, toda a vida dela, tudo que ela viveu continua ali. E ela continua vivendo, ela vai pra San Junipero, certo? Com a noção de que ela foi, de que ela estava
vamos colocar entre aspas aí, viva. Só que ela só fez essa transição. Eu penso em dois exercícios. Ó, o único problema que eu teria com isso é a longo prazo. Tem dois cenários, tipo assim, eu vejo que são duas coisas diferentes. Sim. Tem aquilo que, por exemplo, você pegar, por exemplo, tivesse como você arrancar sua consciência e colocar em alguma coisa, e tem aquilo que eles pegam e fazem uma cópia da sua consciência pra colocar lá. Pra mim são duas coisas completamente distintas. O problema de fazer uma cópia é que o seu... É uma cópia. Entre aspas, original vai tá ali, que nem no outro episódio. Tipo, no outro era uma cópia. Eu continuava vivo tendo noção que tinha tipo, um outro eu ali, entre aspas. Nesse não, você morreu. Peraí, William. Seu corpo eu quero morreu. focar na sua resposta aí. Eu perguntei se acha que é você quem segue vivendo no São Junipero e você disse que sim. Então, mas se foi feita uma cópia da sua consciência e colocada lá, qual que é essa ponte entre você morto e você lá? Onde que você caminha aí nessa transição? No inferno. Você fala, por exemplo, do fato de eu deixar de estar no meu corpo pra eu ir pra... Da minha mente, no caso, ir pra Junipero. Como você sabe que é você que tá continuando vivendo no São Junipero? Foi só o seu corpo que morreu, por assim dizer. Então, que nem no caso da série, eu tenho essa ideia de que... Tipo, eu tenho todas as minhas lembranças. É aquela coisa, vai voltar porque o negócio do barco de Teseu que a gente vai falando toda hora. Agora, então eu vou cortar aí, vai. Eu vou cortar aí porque... Vai voltar pra mesma coisa. Ó, barco de Teseu pra mim não é uma cópia, acabou. VB Paradoxos, link nas referências. E VB Padrinhos, segunda temporada pra... É que, assim, pra um pouco de spoiler. Na segunda temporada a gente foca muito mais no se esses códigos merecem... ter direitos, merecem ser tratados como pessoas. Foi todo o nosso ponto lá. E aqui a gente está falando mais do é você. Porque lá na outra temporada você sabia que era uma cópia, mas agora a cópia é a única coisa que existe. Você deixou de existir. Sim. E essa é que eu tô perguntando. Onde tá a linha aí do você passa de um lado pro outro e já não é mais tipo algo que pensa que é você? Pra mim não é. Bom, no meu caso... Eu não ligo, sinceramente. A indiferença do William me impressiona. O que eu estou escutando o William falando é, desde que tem um código que pensa que sou eu vou estar feliz, ainda que eu tô morto e não acho nada. Okay. O código tá feliz? Eu acho que eu sou o quê? Eu particularmente penso nessas linhas aí, de que uma vez que você morre, o você... em todos os componentes que realmente te faz você, incluindo os físicos de ter 2 pernas, 2 braços, etc., deixa de existir. Vai ter um código com suas lembranças, inclusive da sua própria morte, mas falar que é você é um salto filosófico muito grande. Porque, não querendo voltar muito pro barco de Teseus, mas... A consciência é meio que um rio, certo? Eu considero assim, é um fluxo. Se você corta esse rio e começa o fluxo em outro ponto, é o mesmo rio? Dá para passar horas e horas discutindo isso em termos semânticos e conceituais, mas no meu caso, assim como o Pedro, eu considero que o que você chama você de eu mesmo hoje implica necessariamente o seu corpo, a sua... habilidade de respirar, de sentir dor, de todas essas coisas físicas que não tem no São Junipero, que esse é meu outro ponto. Mas antes de chegar nele, você vai ter sim um código com tudo que você, em termos de informações, chama de você. Mas em termos de características físicas, não. Então, esse fluxo aí, todo esse rio aí, pra mim, ele para aí, ele morre aí. Só vai ter o código que pensa que é você. Mas se você continuasse vivo, por exemplo... como se foi no caso lá da segunda temporada, você saberia distintamente de que não, é só um código e você é você. Então, pra mim, como o Pedro, eu morreria. Peraí, Pedro. Coloca o aleluia de fundo. Mas peraí, Pedro, não tô falando que... não tô falando que eu escolho morrer. Só tô falando que eu morreria, independente da minha vontade. Se eu teria um código ou não... Eu só tô entendendo, cara. É estranho, assim como o Pedro. Quê?
Toca uma música de fundo aí já. Mas é por essa vertente. Assim como o William também. O William morreria, ele só tá se iludindo que é ele que segue como código, mas não. É código, disse, cara. Não quer. Se algum ouvinte ou padrinho. O William é aquele cara que leva um tiro na barriga, olha e fala: morreu. Vamos Não vamos pro próximo, não. Tem uns outros pontos ainda que eu falei. Então, beleza. Próximo ponto. Já pensou San Junipero, a gente pro resto da eternidade? Mas nem ferrando, eu quero. Esse é o problema. O César pro resto da eternidade. Mas elas falaram que dá pra você parar o sistema, que não precisa. É verdade. Elas falaram. Então, porra, agora que eu vou mesmo. Você vai enquanto você tá vivo, depois é o código quem decide. Mas algumas observações aí do código. Então, lá, meu ponto principal era esse. Pra mim, não é você quem segue depois de morto. É só o código que pensa que é você. Até porque, se é um código, o que impede esse código de ser replicado infinitas vezes? Ou ser alterado. Não, por exemplo, a protagonista, as duas protagonistas lá. Se alguém for lá na base de dados, onde estão as luzes lá, e colocar um Ctrl+C, Ctrl+V, aparecer duas pessoas dela no São Junipero, quem que é quem agora? Ia ser muito louco. Mas não é totalmente plausível isso? Porque é código, pô. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí? Alguém criou o código, alguém o fez. Se alguém o fez, pode ser alterado. Também, né? Isso. Já que isso é 0 e 1. Né? Se tá na nuvem, é 0 e 1. Tem toda a romantização lá de jovens e etc, mas é 0 e 1. Então dá pra você copiar, dá pra alterar. O cara muda lá, a menina beijando a outra, se abre o outro, tá uma véia lá, que louco. Incluso, Pedro, falando em alterar aí, ó, uma coisa que aconteceu no episódio, meio pro final, ela trocar de roupa assim espontaneamente. Falar, você tá vestindo isso? E ela mesma altera o código. Que é... Vocês lembram desse detalhe aí, que ela bota um vestido de casamento? Putz, é verdade, eu nem tinha na hora. Não, é um código que consegue alterar o próprio código. Aí isso já entra em elemento de ficção científica. Que várzea esse negócio! Porra, agora que eu vou mesmo. Você não vai! Mas aí não vai. O ponto aí, até que ponto o código pode mudar o próprio código? Porque, ela falou duas coisas, quer dizer, a primeira coisa que aconteceu foi essa do vestido, que pra mim foi um momento meio GTA, assim, que você coloca código e pode ter o que você quiser. Momento GTA. Ela muda pra ela mesma? Não, ela muda pra ela mesma. Tá. E esse código também, aqui pra mim é o momento bem veja bem. Ela disse que pode terminar o tempo dela ali no São Junipero. Então é um código que pode autoterminar a si mesmo. É um código que pode se autoapagar. Porque como que um código decide que ele não quer mais ser código na nuvem? Como que isso acontece? Joelho, cara. Você é azul hoje. Então, eles obviamente não especificaram isso por conveniência narrativa, né? Porque se ela quisesse ser um dinossauro, o que impedia ela? Porra, mano, eu quero muito ir agora. Você não vai, William! Não, William, enquanto vivo pode ir sim, depois de morto é que você não é mais bem você. É verdade, dá pra ir vivo. Mas agora com tudo isso em mente aí, eu tenho a pergunta fatality. Se você pode ser o que você quer, incluindo lá a época do ano, a imagem do corpo, idade, etc. Por que no começo do episódio tem um cara que é barman? Não, mas todos são pessoas? Não tinha uns que eram parte do programa? Então, assim? Eles nunca deixaram isso claro. Pra mim, não. Pra mim eram todas pessoas. É foda, hein? Nada contra os barman, tá? Por favor. Daí, cara. Não, mas vê que o cara gosta de servir drink, o cara gosta de fazer drink, trabalhar e beber ao mesmo tempo. Realmente gosta de fazer drinks. Eu não tô falando que seja... Todo mundo astronauta lá. Eu não tô falando que seja impossível. Que bilhões... Não, sim, mas é uma boa pergunta. Boa pergunta. Você pode ser o que você quer, fazer o que você quiser, você vai ser barman na década de 80. Cara mendigo deitado aqui, ó. Cara, ia ser um GTA com mods da vida real. Mas aí vem outra observação. Eu falei que era final, mas não é não. A outra observação volta pro nosso episódio do Matrix lá. Vocês lembram no Matrix que o Agente Smith falou que eles tentaram fazer uma matriz perfeita e não conseguiram sustentar? Porque as pessoas precisam de sofrimento, precisam de pressão. Sim.
Então, se esse São Junipero realmente, você pode ser feliz pra sempre. Na verdade, não pode ser assim. O César colocou que a condição humana está amarrada ao sofrimento. Nossa, vai fechar com chave de ouro esse menino, hein? Cara, quem colocou isso aí foi o Agente Smith, não foi eu, não. Eu só tô falando que a premissa de que você pode viver feliz, porque elas não sentiram dor ali. Você lembra do episódio do... Quer dizer, quando teve um acidente de carro lá, que ela voou verdade, né? pelo vidro dianteiro, caiu e não saiu nem sangue, nem arranhou. É verdade. Vocês lembram disso? Não é um mundo que, pelo menos visivelmente, dá pra você sofrer, ter dor. Emocionalmente, sim, que tem os mambos lá românticos dela. Mas Eu sofri a vida inteira. Você ser jovem a vida inteira, podendo criar o seu próprio código, adaptar o seu próprio código ao que você quiser. Pra mim, segundo a premissa do Matrix, isso vai colapsar em pouco tempo. É verdade, cara. Então, assim, tá em todas as minhas observações. Por que a protagonista não é um dinossauro? Por que existe um barman? E como que isso ainda existe, sendo que é tudo perfeito? Porra, mano, eu ia chegar na festa no F-16. Então, ó, Nada, eu ia voar. Pô. Sou o Goku, eu ia falar, mudar meu código. Cara, você pode ser o Neo nesse universo aí. Não tem o que te impede de ser o Neo. Enfim, pra quem acha que o episódio tinha feito muito sentido tecnologicamente... Acabou. Estragamos. Você pensou assistir e falou, nossa, seria tão bom se fosse assim, tá. Escuta o bebê. Essa droga de episódio me enganou. Desculpa desiludir a ilusão. Mas... Só lembrando, tá aí, ó. O Agente Smith falou, tem que ter um sofrimento aí, gente. Acabar com suas esperanças aqui. Tem que ter um sofrimento e um código, da minha perspectiva, não poderia mudar o próprio código. Mas, enfim. Não faz sentido mesmo. Vamos... Não da sua, né? Mas... Enfim, essas são minhas observações. Agora, próximo episódio. Próximo é mais batido que não sei o quê. É cavalo morto já. Acho que a gente resumiu tudo quando fez o resumo de que é a literal metáfora de ver o inimigo como monstro. Sim. Pronto, é só isso. Esse é o resumo do episódio. É só isso. Mas vamos bater mais o martelo. Porque... eu tive a impressão... Eu não gostei dessa risadinha, lá vem. É que eu não quero... Como que é? Estragar. Target, eu não quero target, eu não quero direcionar ou dar muito foco a um grupo específico de pessoas, mas... Eu tive a sensação de que os baratas lá eram judeus. Eu não sei vocês. Bom, eu pensei em imigrantes em geral, assim, mas... Quando eu tava assistindo. Não especificamente nos judeus, mas... Eu senti pelo contexto, eles tinham uma vibe meio europeia, assim, norte-europeia, com um grupo bem específico da etnia também bem específica. Me lembrou eu acho que eles foram uma mão muito pesada pra Segunda Guerra aí. Eu não sei... Eu já pensei mais na coisa mais que moderna. Já. Não, mas porque eles falaram de doença no sangue. Menciona um pouco de propaganda no episódio, realmente remete mais à Segunda Guerra mesmo, e os judeus, né? Porque é algo do sangue, né? É eugenia. Eles não estão falando de, são pobres que querem roubar nossos recursos. É falar que é o DNA. Eles estragam o DNA da humanidade, que é justamente o que Hitler pensava. Que é a raça ariana que devia dominar o mundo. Sim. O principal do episódio. Então, esse daí foi o... Como que é? O Joker. Pra não deixar muito óbvio, vamos colocar Se eles tivessem colocado um branco, aí sim. Mas... foi... Pior que ele era o único do episódio inteiro, não é? Ele era o único negro no episódio, não é? É que tinha a mulherzinha, quem que era o outro? Tinha os outros figurantes lá. Apareceram... Tinha um companheiro tinha a dele. mulher dele que, na verdade... Mas eu só queria compartilhar essa perspectiva que eu achei muito remetente à Segunda Guerra Mundial, esse contexto aí. Não sei se foi o mesmo para os ouvintes, padrinhos, comentem. Eu tinha pensado, como eu falei, eu tinha pensado mais numa coisa mais moderna, mas desse negócio do sangue que você falou, realmente.
Isso lembra muito mais da... Sim. E esse episódio, assim como o San Junipero é meio que uma mistura de episódios precedentes, esse episódio também é uma vertente direta do segundo da primeira temporada. Não, do último da primeira temporada, o terceiro, que é das memórias lá, que você pode voltar a fita, ver o que cada um disse, tem um negócio no olho. Usaram a mesma lente de contato nesse. Exatamente. Porque é mais ou menos a mesma premissa, né? Você grava, quer dizer, tem... Aqui esse não foge muito mesmo. Tem link direto. Vê tudo pelo implante e tudo mais, né? Sim. O que muda aí, o que eu fiquei inconformado, aqui eu já vou sair da premissa já. Vou passar para observações narrativas. Aos furos. Cinema Sins aqui. Como que eles têm a câmera no olho do cara, que pode fazer ele ver o que ele quer. E quando na cena que ele tá lá na sala fazendo interrogação, bem no final, você viu que ele volta a fita e mostra quem que ele realmente matou, né? Ele viu as baratas lá, que eram pessoas normais, digamos. Se eles podem fazer isso, como que a primeira vez que ele se reclamou lá do problema, que ele viu um negócio verde, como que eles não rebobinaram isso? Como que o cara vai lá alegando que teve um problema com o dispositivo dele, e ele sai de 2 consultórios e ninguém tem essa ideia de falar, vamos ver o que aconteceu. Não, mas eu acho que eles ali do governo, do exército, sei lá o que é. Tipo, não sei, a ideia que eu tive, pelo menos, é que eles veem a gravação real. Só que enxergar a barata, só o cara que enxerga. Não, tudo bem, isso sim, mas o... Não, mas eu acho que... Não, eu acho que barata, a imagem de barata, não, eu acho que é todo mundo ver. Porque tem os outros soldados também que falam matar as baratas. Não, eu falo, que acessa a lembrança dele. Tanto que quando o cara falou, você quer ver o que você realmente fez, ele mostra a lembrança. O cara tinha noção de que ele tinha matado uma pessoa. Sim, mas o meu ponto não é esse. Meu ponto não é que eles sabem que não eram baratas. Isso tá claro que eles fizeram a propósito. Ele até fala. Sim. Que é uma medida de eficácia pro exército, pro combate. O meu ponto é, ele foi em 2 consultórios e relatou que passou algo estranho e ninguém teve a genial ideia de ver o que ele viu. Entendeu? Confiaram nele. Como nessa cena que ele mostrou, por exemplo. Você vê que convenientemente ele corta bem antes de aparecer lá que ele tá dando a facada, que tinha um cara esfregando um negócio verde na cara dele. Aí ele fala. Sim, mas ele não viu. Você viu que ele ignora, ele não sabe o que é. Em vez, assim, se você pensar no mundo realístico, onde essas premissas seguem leis da física e da psicologia moderna, eles iam botar o cara em quarentena, porque ele foi exposto a um sinal de radiação, de iluminação, o que seja, e ninguém sabe o efeito disso. Não vai botar o cara de volta em combate quando ele tá reclamando de efeitos e teve exposição a esse negócio que ninguém sabe o que é. Então eles não fazem isso porque o roteirista não precisava que ele voltasse na missão. Mas Gosto menos ainda do episódio agora. Esse daí é extremamente batido. Eu achei, esse pra mim foi um dos piores. Só não perdeu do último. Peraí, não acabamos com os furos ainda. Tem mais um furo também que eu achei espetacular, que é o do... Ele faz a mulher desmaiar lá, a companheira dele, que tá querendo matar as baratas, as pessoas. E ele é um soldado treinado do exército, sabe que a intenção da companheira dele é matar, faz ela desmaiar e deixa a arma do lado dela. Isso eu já vi em diversos filmes mesmo. What? Como? Deixa eu aproveitar que ela não nos matou, mas tá desmaiada só pra fugir só, né? Depois dela ter contado pra ele que ela vivia caçando viado lá, quando ele tava crescendo. Sim. Mas não, vamos deixar essa rastreadora profissional com o sniper dela aqui. Ai, meu Deus, esse episódio é muito ruim. Genius. Eu acho que quem não assistiu ainda vai acabar pulando o episódio. Não perde muito não, viu? Mas é um episódio que pra mim foi só... É toda uma desculpa de vamos fazer essa metáfora literal e colocar todos os elementos que precisamos. Nem nada faz realmente sentido ali. É só necessidade de contar uma história que eles queriam, nada mais. E bom... Pronto, cerrou essa merda de episódio. Nossa. O último também não salva muito não, hein? Nossa. O último salva não. Eu posso começar falando? Manda. Pra vocês já não me xingassem, eu falava, mas eu comecei a assistir e eu dormi. Eu tentei rever ele, não foi, não desceu. Começou com essas abelhas, eu falei, meu Deus. As abelhas, nossa.
É um episódio que acho que entra muito na linha desse outro. Eles queriam contar uma história e fizeram experimentos, digamos, que... esse negócio, tipo, do pessoal... demais também. Esse negócio de pessoal, tipo, se juntar pra linchar virtualmente lá, que tem o assassino que mata as pessoas que eles escolhem lá, cara, eu achei muito batido, que isso daí eu já tinha visto antes. Não sei. Na verdade, tem uma coisa que salvou pra mim foi a surpresa final, de que os verdadeiros alvos eram as pessoas fazendo hashtag. Que mandava as mensagens, né? Em vez do só. Porque antes era meio que Death Note, assim, né? Quem merece morrer. Sim. E aí depois a pegada final lá eu achei que salvou o episódio em termos de premissa. O que eu não gostei particularmente foi do que o Pedro até comentou no começo, da extensão que eles trilharam pra chegar nisso. 90 minutos, cara. Pelo amor de Deus. Tem cenas ali que tem as duas no carro lá, uma abraçando o outro, colocando a mão no ombro quando ela vê a primeira morte. Cara, você cortar aquilo não faz diferença nenhuma na conclusão do episódio. Faltou passar pela sala de edição esse capítulo aí. Sim. Além do que... Pegaram o bruto e falaram, vai, manda. Além do que, eles, pra mim, sabe aquele termo suspensão de realidade? É quando o roteirista pede pra você não prestar muita atenção numa premissa, porque, tipo os Vingadores, você tem que... Não pode levar tudo a sério, meio que só entra na onda e se diverte. Verdade disso. Suspensão da crença, uma coisa assim. Pra mim, eles forçaram a barra nisso ao mostrar uma empresa que tem milhões de abelhas em todo um país e só tem 2 pessoas trabalhando ali. Uma delas é o dono. O dono trabalha ainda, né? O dinheiro é todo meu. Sou o CEO da empresa. O que você faz? Tudo. É só ele, né? Porque você viu que a assistente dele lá... Eu levantei o prédio. A assistente dele só faz expressões faciais pra coisas que ele não gosta. Pior. Mas o cara, o dono, faz tudo. E ele criou um sistema de literalmente milhões de mini robôs sem um sistema de segurança, sem um botão de desliga. Pra quem entende qualquer coisa sobre engenharia ou segurança, sabe que essa é a primeira coisa que você pensa. Você tem que tirar da tomada. Primeira coisa, Isso vai aparecendo no episódio Antes de você começar a construir, você tem que ver como é que eu desligo essa bosta. Tá parecendo o Coyote Willy do... negócio do Papaléguas lá. Esqueci o nome do negócio que ele sempre compra. Como que é? O Bigorna? Não, é tipo o nome da marca, que os produtos sempre nada a ver. Tipo assim, é igual você falou. Ele sempre perde uns bagulhos. O da Bigorna, a marca da Bigorna. Tipo assim, tem tudo, menos como desligar. Isso daí pra mim foi a peça-chave do episódio, que foram só 2 pessoas trabalhando nisso e não tem um botão de desliga. Eu sou o CEO da companhia, lavando as privadas. Então, e outra coisa que eu também me lembrou, cara, essa temporada me lembrou muito Matrix em diversos momentos. Mas no final que o exército lá tá tentando conter as abelhas, que eles estavam tentando explodir, colocaram literalmente granada no negócio das abelhas lá. Que é outra coisa que não faz sentido. Como que as abelhas conseguem se reproduzir? Elas criam metal? Eu não entendi essa parte. O cara fala que elas se reproduzem. Como é que elas geram substâncias? Não sei, são mini indústrias? Vai. A detetive perguntando se elas faziam mel também. Esse foi o momento em que o roteirista foi assim: elas conseguem se reproduzir. Mas como que elas fazem isso? Com metal? Com chip? Como que isso acontece? Acaba logo. Aí aposto que era tipo assim, deixa o roteirista fala, não vamos explicar isso. E o diretor fala, ok. Beleza. Mas eles tentaram... É Black Mirror, todo mundo vai ver. Enfim, esse furo à parte, eles tentaram destruir a colmeia com granada, quando é sabido no universo que... O que parava as sentinelas no Matrix lá? É o EMP lá. O que pode danificar toda a nossa infraestrutura hoje? Exatamente. Como que você tá numa tecnologia, sei lá, 2050, vamos especular aí. O cara vai com lança-chamas, né? Como que ninguém pensou no negócio de eletromagnetismo lá, na Londra, no pulso eletromagnético? Lança-chamas, igual no Vietnã, o cara vai um por um. Como se fosse abelha mesmo.
Eu achei essa parte aí também bem engole esse sapo aí, ó. Ninguém pensou num negócio que todo mundo que assistiu Matrix sabe que funciona. Ah, cara, nossa, esses 2 últimos foi triste, mas o último episódio eu dormi no meio, não dá, cara. Eu fui cochilando, acordava, aí antes de gravar o episódio eu falei, vou ler um resumo. Eu tentei rever, mas não... Mas teve uma coisa, acho que interessante que salva esse episódio aí, além dessa pegada final de que o objetivo dele era matar todos, que é do... Quem que é o culpado? O William não reviu, o Pedro não sei se chegou no final, mas quando aperta o botão lá, que desvincula todo o assassinato de quem usou o hashtag, é o cara da empresa, né? É o cara do governo. É o descendente asiático lá. Ele que aperta o Enter, fala que tinha que ser feito. Que é a... o que é o detetive, não é? Ele é um negócio assim? Isso, ele gera uma questão interessante de quem foi o culpado desses milhões de assassinatos aí. Que se foi o cara que criou as abelhas sem o botão de desliga, se foi a loirinha que seguiu a trilha do hacker lá e fez exatamente o que ele queria que ela fizesse, ou se foi o japonês, o asiático lá que apertou o Enter. É interessante no tribunal você pensar que a minha resposta, quem é realmente o culpado aí. Minha resposta é tanto faz. Tanto episódio ruim. Culpado pelo roteirista. Matou meu tempo com essa bosta. Não sei. É uma questão. Não vamos responder ela aqui, obviamente, mas em filosofia tem experimentos de pensamento que remetem ao que aconteceu ali. Que é que quem é o verdadeiro culpado? É o cara que planejou isso, quem executou isso, ou quem tentou evitar e piorou tudo? É um elemento, veja bem. Mas... É nota 0, vai. Mas pra fechar o episódio, o cara lá, o hacker, ele cometeu em todos os sentidos o crime perfeito. Ele deixou as trilhas lá, usou coisas que não tem DNA, não tem tipo de registro, jogou a maleta lá numa represa no final. Eu não gosto dessa coisa de crime perfeito. Você é pego, não é perfeito. Aí que tá o ponto. Ele fez, em todos os sentidos, ele fez o crime perfeito. Só que ele é pego no final. Sabe por quê? Porque ia ser mais agradável o episódio terminar assim. Pra mim não teve, cara, não teve explicação nenhuma ele ser pego no final. Durante o episódio ele não deixou nenhum indício de que ele podia mostrar quem ele era. Ele fez tudo à perfeição. E aí no final eles decidem de que ele vai ser pego, só pra, sei lá, ter um senso de justiça. Mas não... No final feliz. Pra mim o episódio teria sido um pouco menos pior se tivesse terminado sem essa parte, não existisse. Sem esse extra aí, só com as pessoas mortas aí, os milhares. Pra mim seria, sei lá, até daria um aceno assim como, ok, não foi o melhor, mas tudo bem. Agora botar no momento justiça foi feita, foi pra acabar. Pra mim podia começar com as abelhas matando todo mundo, subir o crédito e já era. Pra mim não poderia começar, porque daí acabava do soldado. Já é ruim. Porque a premissa, você pensar em linhas gerais mesmo, é só de que as coisas podem ser hackeadas e usadas pro mal, né? Tipo, é isso que eles estão falando. Sim. Nada... era de se esperar, né? Antigamente tinha o quê? 3 episódios. A Netflix comprou os direitos, virou 6. Metade é uma bosta. Mas justo o mais longo vai ser o pior? Pra mim... tem que manter o equilíbrio, cara. Podia ter feito ele curtinho, pelo menos, né? Bom, enfim. Essa é a nossa conclusão, ouvintes, dos 6 episódios. Esperamos que vocês tenham... Vou assistir só 3, provavelmente. Aquele do... O segundo, dá pra ver. Você fica com raiva depois. O playtest lá, igual eu falei, ele tinha a proposta boa. Dá pra ver. Mas 2 últimos, pula. Não vê não precisa ver. Agora São Junipero, eu acho que tem pessoa que vai pular também. Não pula não. Esse é canon Black Mirror. Não sei, mas... Tem as suas falhas, mas ele realmente extrapola a premissa de IC numa tecnologia que é concebível chegar, mas ainda não chegamos. Pra mim, esse daí é o que descreve a essência Black Mirror. Mas, enfim, esperamos que vocês, ouvintes, tenham pensado em algo que talvez não tivesse antes, que tiveram vontade de ver alguns episódios em particular, ou se nunca viram. Será que é possível? Alguém que nunca viu tá escutando o primeiro? Acho que é possível.
Sim, mas ter... Isso, nunca viu, vai começar pelo que a gente fala da terceira temporada. Pra mim a mensagem principal aqui é... Não evite rever as coisas, porque acho que a experiência é diferente. Essa é uma percepção que eu tinha antes, de que eu já vi, não vou ver mais, pra quê? Mas você realmente tem uma experiência diferente e acaba aproveitando muito mais algumas coisas, enquanto que sendo bem mais crítico com outras. Então é um exercício de progresso do que você está consumindo. Então acho que eu até mesmo falei quando a gente fez o da primeira, segunda temporada, que tem do bonequinho lá. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu achei uma merda, mas hoje em dia, mais maduro, depois de um tempo que eu assisti de novo, eu falei, a premissa, a história era muito mais palpável, por dizer, muito mais real. O contexto muda, percepções também. Sim, o contexto muda, a percepção muda. Então é isso, esperamos que vocês tenham mudado a percepção para melhor para algumas coisas e se divertido com as que mudaram para pior. E pra quem curtiu, essa é a mensagem mais importante para quem não é padrinho ainda e curtiu esse episódio. A nossa análise da segunda temporada é provavelmente melhor do que esse episódio aqui. Então, se não conferiram ainda, o papo lá fica bem mais filosófico, essa questão do que é você, código, É melhor etc. porque os episódios são melhores também, né? Esse é um papo que, se você curte o Veja Bem, vale a pena investir um pouco para aproveitar esse episódio exclusivo. Além de novo, todas as outras vantagens do grupo do WhatsApp, camiseta, cursos do iPad, aproveitem. Então, por hoje, é isso. Obrigado. Feliz ano novo, né? É verdade, feliz ano novo. Primeiro episódio de 2019. A gente agora em 2019, o VB vai decolar e levar vocês junto. E, uma promessa aqui. No ritmo que a gente tá fazendo review do Black Mirror, em 2020 estaremos com o Netflix. Vamos estar na mesma temporada. Vocês vão abrir o Netflix, vai ter uma foto minha com os braços cruzados. Então, o próximo, que vamos fazer a 4ª temporada agora, né, que vai ser, um aviso meio triste aqui, mas de encorajamento. O próximo, a temporada vai ser só para padrinhos novamente. Então a 4ª temporada aí, mais ou menos meio do ano para padrinhos. Até inclusive, valeu padrinhos. Não vou falar o nome de todos vocês, que são muitos agora. Nossa, que orgulho, vocês são a nossa motivação. Isso, mas muitos não no sentido de demais, hein? Ainda é pouco, não é suficiente em nenhum sentido. Então não, vocês ouvintes não padrinhos, não se iludam de que já tem suficiente. Nada disso, precisamos do seu apoio também. Eu preciso pagar o ônibus pra vir gravar. Mas por enquanto é isso. Vocês sabem já Vocês sabem já o caminho da roça para as redes sociais, Facebook, Twitter, segue o William. O número do WhatsApp, para quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Nos vemos em São Junipero. Eu ia falar isso, filha da puta. Nos vemos, não. Se alguém me ver lá, faz o favor de apagar o meu código. Obrigado. Até a próxima. Veja o William, né? É o único que vai estar lá. Eu vou estar lá.